poucas obras na literatura mundial ousaram começar com a morte do narrador. Menos ainda foram capazes de transformar um cadáver loquaz em um dos mais perspicazes críticos da sociedade que habitou. Publicado em 1881, Memórias Póstumas de Brás Cubas não apenas inaugurou o realismo no Brasil, como estabeleceu um novo patamar para o romance em língua portuguesa, antecipando com seus capítulos curtos, estrutura fragmentária e diálogo direto com o leitor, recursos que o modernismo só consagraria no século seguinte. A premissa é tão genial quanto perturbadora. Brás Cubas, homem abastado da elite carioca oitocentista, decide narrar sua vida depois de morto. Não se trata de um autor defunto, faz questão de esclarecer, mas de um defunto autor, um cadáver que escreve, para quem a campa foi outro berço. Este ardil narrativo concede ao protagonista uma liberdade sem precedentes. Livre dos constrangimentos terrenos e do julgamento moral, Brás Cubas pode dissecar sua existência medíocre com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, alternando confissões sinceras e ironia corrosiva. O romance rompe radicalmente com a linearidade narrativa tradicional. Começa pelo óbito do autor, uma pneumonia contraída enquanto desenvolvia seu megalomaníaco emplasto Brás Cubas, medicamento universal que lhe traria a glória, para depois, em zigue-zagues temporais, percorrer a infância do menino diabo, os amores interesseiros, a formação medíocre em Coimbra e a vida adulta povoada de projetos inconclusos. Machado subverte a forma romanesca. Há capítulos compostos inteiramente por reticências, outros com meras frases soltas, e o narrador não hesita em interpelar o leitor, chamando-o de ébrio ou ameaçando-o com um piparote caso não aprecie a obra. Para compreender a virulência da sátira machadiana, é fundamental situá-la em seu contexto histórico. O romance foi publicado sobre Segundo Reinado, uma década antes da abolição da escravatura, em 1888, e da proclamação da República, em 1889, num Rio de Janeiro que se pretendia vitrine da modernidade tropical, enquanto mantinha intactas as estruturas escravocratas coloniais. Era uma sociedade rigidamente estratificada. No topo, proprietários de escravos e políticos. Na base, a massa cativa. No meio, uma classe média dependente dos favores dos poderosos. É este mundo de aparências e privilégios que Brás Cubas encarna e involuntariamente desmascara. Ao narrar suas memórias com franqueza desconcertante, afinal, que teme um morto, expõe a lógica perversa que estruturava as relações sociais brasileiras. A dedicatória ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver é mais que uma blague macabra. É a admissão de que, na ordem natural das coisas, seu corpo de senhor nutrirá os mesmos agentes da decomposição que devorariam um escravo. A morte, ao menos, é democrática. O verdadeiro protagonista do romance talvez não seja Brás Cubas, mas o conjunto de relações sociais que ele corporifica. O defunto autor é a metonímia da elite brasileira oitocentista, um homem cuja vida se define não pelo que realizou, mas pelo que lhe foi permitido não realizar.
Não trabalhou, conforme o trecho em que diz: a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto, não se casou, não gerou descendentes, não concluiu o emplasto. Sua trajetória é pontuada por veleidades e caprichos, típicos de uma classe que podia se dar ao luxo da inação. As personagens secundárias funcionam como alegorias das engrenagens sociais. Dona Plácida, a pobre mulher que serve de fachada para um ninho de adultério de Brás e Virgília, merece uma das passagens mais cruéis e lúcidas do romance. O narrador descreve seu destino com crueza sociológica. Chamamos-te para queimar os dedos nos tachos, os olhos na costura, comer mal ou não comer, andar de um lado para o outro, na faina, adoecendo e sarando. Sua existência inteira se justifica como álibi para os prazeres alheios. Prudêncio, o moleque escravo que servia de cavalo para o menino Brás, protagoniza uma das cenas mais reveladoras. Já alforriado, o narrador o reencontra no valongo, açoitando um negro fugitivo. Cala a boca, besta, repete Prudêncio, reproduzindo as palavras que ouvira na infância. A violência se naturaliza, se internaliza, se perpetua. O escravo liberto torna-se senhor, não por maldade intrínseca, mas porque o sistema lhe ofereceu apenas este modelo de humanidade. Quincas Borba, o filósofo mendigo, merece atenção especial. Criador do humanitismo, doutrina que postula que, ao vencedor, as batatas, ele oferece uma sátira demolidora ao darwinismo social e ao positivismo cientificista em voga na época. Sua filosofia justifica a desigualdade como lei natural, elevando a exploração à categoria de princípio cósmico. Não por acaso, Quincas Borba transita entre a genialidade e a loucura. A linha que separa o pensamento burguês da insanidade é tênue. Memórias Póstumas é fundamentalmente um romance sobre o vazio existencial. Brás Cubas atravessa a vida colecionando não realizações. Seus amores são frustrados ou interesseiros. Marcela, a prostituta espanhola, amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Eugênia, a flor da moita, é preterida por ser coxa. Virgília, o grande amor, prefere casar-se com o Lobo Neves, político mais promissor, e o adultério que se segue é mais movido pela vaidade que pela paixão. A carreira política é medíocre, o jornalismo de oposição um fracasso, o projeto do emplasto uma quimera interrompida pela morte. Ao final, o saldo da existência se resume a negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Este capítulo derradeiro condensa a mensagem central da obra. Há duas leituras possíveis, complementares e igualmente perturbadoras. A primeira, literal e pessimista, Brás Cubas considera uma vitória não ter perpetuado a miséria da condição humana, o sofrimento, as ilusões, a fatalidade da morte. Ecoa aqui o pessimismo filosófico de Schopenhauer, para quem a existência é essencialmente dor, e o não ser seria preferível ao ser. A segunda leitura, mais irônica e sociológica, Brás Cubas transforma seu fracasso em virtude. Incapaz de realizar qualquer coisa significativa, de produzir sentido ou legado, ele se consola com a ideia de que ao menos não causou mais danos. É a justificativa patética de uma classe que, tendo todos os privilégios, nada construiu de duradouro, exceto a perpetuação de seus próprios caprichos.
Há uma diferença fundamental entre a crítica social machadiana e a de outros realistas, como essa de Queiroz. Enquanto o português batia de frente com a burguesia, Machado preferia observá-la por dentro, dissecando suas motivações psicológicas e contradições íntimas. Sua ironia não panfletária é, paradoxalmente, mais demolidora. Ao invés de condenar abertamente, ele permite que Brás Cubas se condene com as próprias palavras. Machado não escreveu um romance de tese, mas uma obra que expõe as entranhas de uma sociedade desigual através do olhar de um de seus beneficiários. O fato de o autor ser um homem negro, neto de escravos alfoviados, que ascendeu socialmente pelo talento e se tornou presidente da Academia Brasileira de Letras, adiciona camadas de complexidade à sua escolha de narrar a partir da perspectiva de um senhor branco entediado. Passados quase 150 anos de sua publicação, Memórias Póstumas de Brás Cubas permanece assombrosamente atual. A viralização da obra entre jovens leitores americanos em 2024, que a descobriram através do TikTok e a alçaram ao topo da Amazon nos Estados Unidos, comprova que a voz de Brás Cubas transcende fronteiras linguísticas e temporais. O que explica esta perenidade? Talvez a resposta esteja precisamente na natureza fragmentária e digressiva do romance, que antecipou a sensibilidade contemporânea para narrativas não lineares e narradores não confiáveis. Ou talvez resida na lucidez com que Machado desnuda mecanismos sociais que, infelizmente, ainda operam. O privilégio que se naturaliza, a violência que se reproduz, a desigualdade que se justifica filosoficamente. Memórias Póstumas de Brás Cubas é simultaneamente um retrato implacável do Brasil oitocentista e um espelho incômodo para o Brasil de hoje. O legado da nossa miséria, que Brás Cubas se orgulha de não ter transmitido, continua a se reproduzir, geração após geração, sob novas roupagens. Machado de Assis, com sua pena da galhofa, nos lembra que rir de nossas misérias pode ser o primeiro passo para reconhecê-las, ainda que o segundo passo, a transformação, permaneça como o grande desafio que seu defunto autor nos legou.